pessoal, estamos aqui em mais um episódio do programa Junto e Misturado, né, o nosso canal no YouTube que foi criado para falar sobre as pessoas, sobre os dons que elas recebem, né, e como elas utilizam esses dons. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui ao lado do meu amigo Rossano Sobrinho, escritor já de 20 e tantos anos de carreira, não é isso, Rossano? Exatamente, é uma alegria, Marcos, estar aqui com você. A gente já teve outros projetos, né, participando de outros projetos juntos. É uma alegria estar aqui falando. Realmente a escrita faz parte da minha vida há mais de 20 anos. Normalmente temos publicado um livro por ano. Um livro por ano. A gente trabalha um ano quase todo em cima de uma obra e no ano seguinte ela vem a lume, ela é publicada. Ô Rossano, eu queria perguntar para você como que você se descobriu escritor? Porque uma pessoa que escreve um livro por ano, obviamente tem o dom, né? Mas às vezes a pessoa que está nos assistindo, ela tem vontade de começar e não sabe por onde. Como é que surgiu isso na sua vida? Como é que começou? Sim. Eu fazia faculdade de letras, eu tenho uma graduação em letras. E na época surgiu um concurso literário no SESI Carangola. Tá. E aí um amigo nosso que também escreve, o professor José Fernandes, participou do primeiro concurso. Eu acho que no ano seguinte eu participei e venci o concurso com um conto. E aí nunca mais parei de escrever. Comecei a produzir, aí surgiu o primeiro livro e tem sido uma alegria. É um trabalho que eu faço com muito gosto, né? É uma produção que une inspiração, que une pesquisa também. Tá, correto. Então eu acho que o autor ele vai se fazendo ao longo do tempo. A gente começa, né? Para você escrever, você tem que ser leitor. Com certeza. Porque às vezes a pessoa quer produzir, né? A pessoa traz alguma coisa pra gente ler, eu não estou escrevendo e tal, mas a pessoa tem que ler. Malbataan disse, aquele que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E eu acrescento, e mal escreve também. Para você produzir bem, você tem que ler. Eu costumo dizer isso, não com tão completo assim, mas eu sempre digo isso, quem não lê não sabe escrever e não sabe falar, não tem como. Né? Mas fala pra gente, são 21 obras completando esse ano, né? 20 livros publicados. 20 livros publicados. 2 livros inéditos. Esse ano será publicada a 21ª. A 21ª edição. E os seus livros, como você falou que ganhou um concurso com contos, sim, eles são mais direcionados a contos, autoajuda. Qual que é a sua linha editorial? Eu comecei produzindo contos, não cheguei a publicar um livro de contos, não. Participei de alguns concursos. Depois eu escrevi um romance, O Mistério de Theo. E esse romance... Esse Mistério de Theo, então, é o primeiro livro seu publicado? Primeiro livro publicado. Ele venceu um concurso nacional. Olha que interessante. Houve um concurso literário espírita, promovido pelo programa Boa Nova na TV de São Paulo, no ano de 2004. E aí eu mandei o livro e, para minha surpresa, o livro venceu o concurso. Que bacana. E aí nós fomos a São Paulo na 18ª Bienal Internacional do Livro. Muito bom. E aí nós tivemos lá, na época o Maurício de Souza estava, eu lembro no dia, 2 amigos daqui foram conosco, o Pacheco da farmácia e o Dr. Edgar, que era o promotor aqui, e eu tive a alegria deles irem comigo, demos lá entrevista para a rádio Boa Nova, para a TV também. Então foi o primeiro, eu comecei com romance, produzi mais 2 romances, mas depois eu comecei a produzir livros na área do autoconhecimento e da espiritualidade. Hoje a maioria dos livros são livros que trabalham o autoconhecimento juntamente com a espiritualidade. Foi bom você tocar no assunto da espiritualidade, porque muitas pessoas às vezes acreditam que os seus romances são psicografados. Né? Explica pra gente se são ou não e qual a diferença. Sim. Há os autores que são médiuns psicógrafos. Os espíritos escrevem através desses médiuns. No meu caso, não. Embora eu tenha mediunidade, que é um dom de todo mundo, mas os meus livros eu diria que eles são inspirados. Então, vem uma ideia, muitas vezes acredito eu, da espiritualidade, e aí eu vou fazer uma pesquisa, vou trabalhar em cima daquela ideia. Mas são livros autorais, são livros meus, né? O trabalho. Vamos dizer assim, 20% inspiração e 80% transpiração.
né? Mas com certeza todos eles são baseados na doutrina espírita, que é aquela que você segue, né? Que você, são obras espíritas. Falando nessa parte sua também, você já dirige um grupo já há muitos anos no Centro Espírita aqui de Espera Feliz, né? Nós coordenamos o grupo do Evangelho há 16 anos na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, a CEPAC. É um grupo de estudo, nós nos reunimos toda segunda-feira às 19h30. Nesse período agora não estamos podendo reunir. Você falou um grupo de estudo, sobre o quê? Sobre o Evangelho. Sim, vou deixar, né? O nome até é Grupo do Evangelho. Nós estudamos durante 10 anos. Vocês leem textos da Bíblia nós temos e analisam, apresentam obras sobre aquele assunto. Como é que funciona? Esmiuça melhor para que as pessoas possam... A dinâmica do grupo é justamente essa. O Espiritismo tem as chamadas obras básicas. São 5 livros. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Então todas as nossas reuniões têm uma dessas obras e mais outras obras complementares da psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Franco. Então nós temos um grupo ali de umas 50, 60 pessoas. Para se aprofundar. Nós vamos aprofundando, porque a Casa Espírita, toda Casa Espírita tem uma reunião principal, uma reunião pública para todo mundo, né? A nossa aqui é aos domingos. E tem esses grupos de estudos distribuídos nos outros dias da semana. Tá certo. E qualquer pessoa que quiser participar, pode participar? Totalmente aberta. É uma reunião de estudo. Você chega como numa sala de aula. Porém, a temática é a espiritualidade. Tá certo. E eu queria saber também, quando um artista, um pintor, ele termina um quadro, ele vê ele finalizado, né? Ele percebe que conseguiu passar ali toda a sua emoção, o compositor em sua música, né? O desenhista quando completa a sua gravura. Como você se sentiu quando você viu o seu primeiro livro impresso na sua mão? Eu chamo cada livro de um filho, né? É um filho literário. Quando você vê a materialização daquilo que você idealizou, porque um livro, Marcos, é uma peça de arte, né? Eu pego um livro, como diz Caetano, né? A gente tem um prazer tátil pelo livro. Isso. Então vem a ideia. A Fernando Pessoa diz assim: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Então o processo é esse, né? Começa no mundo espiritual, passa pelos artistas, pelos autores, pelos pintores, pelos canais da divindade que estão em toda parte, né? Não apenas no espiritismo, na arte, na ciência, na filosofia, na religião. Né? Deus não é um Deus só de religião. Por sinal, às vezes as religiões trabalham até contra Deus, né? Mas então quando a gente vê um trabalho publicado, é o nascimento de um livro. E a partilha, né? O companheiro da pessoa poder ler, dar um retorno, né? Falar se gostou, o que chamou a atenção, é um presente. Eu queria dizer a você que uma das coisas que mais me impressiona na literatura é o fato de que cada uma pessoa que lê um livro, o cenário que ela imagina é só dela. É só dela. Né? A pessoa que lê o livro, ela jamais vai enxergar o mesmo cenário que quem escreveu ou a quem ela emprestou. Então a literatura, gente, a leitura eu acredito que seja a maior oportunidade da pessoa viajar em universos totalmente seus e desconhecidos, porque a gente, quando lê um livro, pelo menos no meu caso, você adapta ao cenário à sua vida, ao que você conhece. Não é isso? Num momento como esse, por exemplo, que o Brasil, que o mundo está vivendo essa pandemia, se a máscara protege a nossa saúde física, o livro protege a nossa saúde mental. Isso é muito importante. Porque se a pessoa desenvolve esse hábito, na França, uma cidadezinha com 20 mil habitantes tem 20 livrarias. Olha só. Nós não temos uma livraria laica em Espera Feliz. Não tem nenhuma livraria laica, isso é verdade. Nós temos a livraria da Casa Espírita, a Igreja Católica deve ter, alguma igreja evangélica. Tem também da evangélica. Mas uma livraria laica nós não temos. Então, quer dizer, precisamos disso, a gente precisa de um público leitor. Né? É um incentivo, parece coisa de velho, apesar que nós já somos bem, mas é verdade. O pessoal perde tanto tempo nas redes sociais, curtindo e vendo meme, tudo bem, é divertido. Mas para tudo tem o seu tempo. Tira aí meia hora, uma horinha por dia. Eu costumo dizer que a melhor maneira de gostar de ler é começar a ler aquilo que você gosta. Pega um assunto que te interessa. Você gosta de bicicleta? Vamos ler sobre um campeão, a biografia de alguém. Tal. Você gosta, né? Não é isso? Eu acho que é a maneira de conduzir. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu não gosto de ler. A questão é, você já leu de tudo?
Porque às vezes você não gosta de ler Machado de Assis, às vezes você não gosta de ler o Rossano Sobrinho, mas tem tantos autores, tantos temas, tantas as áreas. Então, aquilo que eu falei, tem biografias, tem documentários, tem tanta coisa que você pode, para você começar a gostar de ler. Né? Eu costumo dar essa dica para quem eu falo que é para ler. E a leitura, se você me permite, ela é muito importante para acalmar a mente. A mente. Né? Os meus livros mais recentes falam de aceleração mental, de ansiedade, de inquietude. E a leitura, segundo alguns especialistas, como o Dr. Augusto Cury, ela desacelera a mente, é como uma massagem nos neurônios. Esse seu último livro, o Mente Não é o último, porque eu não pretendo desencarnar agora, é o mais recente. Também se você desencarnasse agora, é sua entrevista top de linha, né? Que ia virar best-seller a entrevista. Mas voltando à pergunta, esse seu livro, Mente Limpa, ele trata disso, de você esvaziar a mente e direcionar os seus pensamentos. Ele trata basicamente de quê? Cada vez mais os estudos da psicologia, da psicanálise têm mostrado que a criatura humana está vivendo muito ansiosa porque ela está pensando muito rápido. Nós estamos recebendo um excesso de estímulos audiovisuais, muita informação, principalmente através do celular, rede social e tal. Isso tem gerado o que se chama hipercinesia mental, aceleração mental. O processo uma mente acelerada gera insatisfação. Essa insatisfação gera ansiedade. Essa ansiedade é a plataforma para os transtornos mentais. Fobias, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, etc. Os meus livros vêm propor o quê? Caminhos para acalmar o turbilhão mental, arrancar a mente do ritmo beta, que é um ritmo de alta aceleração, e conduzi-la ao ritmo alfa, que é um ritmo mais tranquilo. Todo mundo entra em beta no dia a dia, na correria, no trabalho, mas nós precisamos desacelerar. Nós perdemos a vida artesanal, que é o bate-papo, é a conversa tranquila. Nós estamos numa vida acelerada, agitada, tecnológica. Desculpa interromper. Você acha que esse certo grau de agressividade nas redes sociais pode estar sendo causado por essa aceleração do também, né? Porque essa mente agitada, o indivíduo fica à flor da pele. Ele é um copo cheio. Qualquer coisa ele transborda. Então o indivíduo está ali, ele lê uma coisa, ele lê outra, ele debate e tal. Ele é uma pilha, ele fica pilhado, né? Qualquer coisa que acontece, ele está pronto para uma briga. Então, certamente, a humanidade precisa fazer um caminho de volta, não contra as tecnologias. Isso a tecnologia é uma bênção. Isso que eu ia falar. Nós estamos aqui gravando graças à tecnologia. Mas saber nós dominarmos a tecnologia e não sermos dominados pela tecnologia. Eu ia complementar exatamente com isso, que ninguém é contra a tecnologia, não. Na verdade, é ela que está nos possibilitando estarmos aqui falando com vocês. O que eu penso, né, meu parco conhecimento, é que se você separar horários, momentos do dia, né, e saber dividir uma hora, um momento com a família, um momento fazendo um passatempo da sua preferência, um momento lendo, um momento também nas redes sociais, vendo os memes que são divertidíssimos, que eu adoro, e outras coisas, você consegue viver melhor. Agora você ficar 24 horas por dia, igual muita gente infelizmente fica, né? Só vê notícia ruim, só vê confusão, tal. Eu acredito que a pessoa fica propensa a sempre ao pior. Porque veja bem, um pensamento gera uma reação neuroquímica que é uma emoção. Um pensamento negativo gera uma emoção negativa. Se eu passo o dia vendo coisas pesadas, eu vou me saturando psicologicamente e emocionalmente. O meu corpo vai ser sobrecarregado de adrenalina, de tensão, de nervosismo. E acaba atingindo fisicamente. Fisicamente, são as doenças psicossomáticas. Então, cuidar da mente, e a leitura é um caminho para isso, é justamente o que nós precisamos fazer, aprender a desacelerar. A vida, eu tenho comentado com os meus clientes, nas palestras, a vida carece de 2 movimentos. Para fora, vida social, festa e tal. Mas para dentro também, quietude. A criatura humana não sabe aquietar. Contemplar o céu, eu vejo que você posta umas fotografias do local onde você mora, para contemplar, sentir. Nós estamos pensando muito e sentindo pouco. Nós estamos aqui, o tempo todo.